Ontem, o Manhã Total mostrou a importância de alguns alimentos que podem ajudar na prevenção do câncer de próstata. Nossa, teve tanto comentário nas redes sociais aqui do programa. A gente falou que alimento também é remédio, né? Remédio para o nosso corpo. E hoje o nosso alvo é ajudar quem precisa perder peso. Tem frutas que são grandes aliadas e quem chega com este assunto é a Vasti Lauers, a garota que ama compartilhar boas dicas na área da alimentação e saúde. Bom dia para você, bom dia para a nossa convidada também. Bom dia, pois é, Tânia, estou aqui com a Carol Holanda, e ela trouxe várias dicas pra gente sobre as frutas que vão nos ajudar na dieta. E eu comentava aqui com ela que às vezes dá uma bagunça na nossa cabeça, porque a gente ouve falar que a gente precisa comer no mínimo 3 porções de fruta por dia pra gente ter os nutrientes necessários. Mas a gente também escuta dizer que as frutas são muito calóricas, né? Tem a frutose, o índice glicêmico, que a gente precisa evitar na dieta, não pode consumir muito. Ou seja, como é que a gente encontra um equilíbrio nisso, nos nutrientes que a gente precisa dentro da nossa dieta? Sim, hoje a gente vai conhecer um pouquinho das frutas, essa característica natural delas de ajudar nessa questão do emagrecimento. Mas a gente tem sempre que pensar no emagrecimento como um contexto. Então, sempre alimentação, hidratação, atividade física. Então, a gente vai aprender um pouquinho as características e eu vou falando mais um pouquinho sobre outros tipos também que a gente não trouxe, mas que também são opções. Também podem ajudar. Hoje a gente fez segredo, gente. Aqui, ó, colocamos tudo fechadinho aqui nos potes e nós vamos abrindo um por um, como se fossem as marmitinhas que quem faz dieta está acostumado. Então, vamos começar com esse primeiro potinho aqui. Eu vou abrir e a gente vai ver o que tem nesse primeiro pote e por que pode ou não ajudar na dieta. E aqui a gente tem o limão. Sim, o queridinho aí na dieta. Muitas vezes ele é considerado aí o milagroso, né? Principalmente pelas características dele. Ele tem menos caloria, ele tem um índice glicêmico menor também. Então, o que é essa questão do índice glicêmico? É a velocidade com que esse carboidrato está disponível na nossa corrente sanguínea. Então, ele é uma fruta bastante interessante, ele é um aliado também na questão do ferro, naquelas opções, por exemplo, de verduras de folhas escuras, leguminosas. Então, a gente tem o ferro não M, que é um ferro que não é muito biodisponível. Então, ele auxilia por conta da vitamina C. Então, ele é bem interessante para vegetarianos, auxiliar nessa parte também. Absorção, né? Ajudar. Isso. Caloria baixíssima, baixíssima também. Aqui a gente está considerando, em todas as vasilhinhas, a gente colocou 100 gramas das frutas, para a gente poder comparar, então, essa quantidade de caloria. Eu acho que o limão é o campeão da baixa caloria, né? E ele pode ser usado tanto em sucos, para temperar também. E aí você tem a redução também do consumo de sódio, por conta desse uso de temperos naturais, né? Então, ele auxilia também nessa parte. Na culinária, ele é bem interessante. Então, limão está aprovado para dieta. Agora a gente abre o segundo potinho aqui. Vamos ver o que ele traz. Banana, mas a banana tem muita caloria, eu sempre ouvi isso. Essa é polêmica e ela é bem assim temida pelas pessoas que estão em busca do emagrecimento, mas aí a gente vai todo olhar um contexto. A banana, ela varia as calorias de acordo com o tipo da banana, né? Então, a banana ouro e a banana da terra geralmente são mais calóricas, e enquanto a maçã e a prata são menos calóricas, né? São mais interessantes. Mas a gente pensando nela num contexto, e principalmente a gente escolhendo sempre aquela opção mais verde também, que ela tem um amido resistente. Então, a gente não consegue digerir. E isso é bom também para o funcionamento do intestino, é bem legal. É bem legal usar ela na opção de biomassa de banana verde. Então, cozinhar essa banana verde e utilizar isso na culinária também vai enriquecer muitos nutrientes e otimizar essa questão do intestino, que vai fazer diferença no emagrecimento também. Quer dizer, a gente está aprendendo aqui que a fruta a gente não precisa necessariamente consumi-la sozinha, que a gente pode fazer preparos com elas e ajudar. Sim, também. Kiwi, 61 calorias. A banana ganhou aqui, 100 gramas, 100 calorias. O kiwi, 100 gramas, 61 calorias. O kiwi é outro aliado também no intestino. Para quem tem a questão da constipação, ele é bem interessante. Então, ele é bem legal nessa parte da digestão. Além dele não ter uma caloria tão expressiva assim. Então, ele é uma fruta bem versátil. A gente consegue consumir também em saladas, que a gente consegue agregar um sabor diferente, né? Então, é bem interessante. Agora, por ajudar na digestão, ela tem um horário melhor de consumo? Não. Tanto faz. Tanto faz.
Aqui, mais um potinho, o potinho da maçã. 56 calorias. Isso, ela é super importante e ela é super auxiliadora na parte da saciedade. Então, é uma fruta coringa e sempre quando a gente fala de dieta, ela sempre está aí ali no topo, né? Agora, você falou em saciedade e eu fiquei aqui confusa, porque eu sempre ouvi dizer também que maçã abre apetite, que maçã dá fome, que a gente come maçã e parece que sente mais fome. Sim. Como é que fica isso? Tem a questão que ela tem um componente que chama ácido málico. E algumas pessoas têm uma sensibilidade com esse ácido málico. Então, algumas pessoas têm essa questão de sentir fome e outras não. Então, varia de acordo com a pessoa. Porque ela, por ser rica em fibras, ela dá essa questão de saciedade. O que seria bom, então? Colocar uma chia aqui junto com a... Para a pessoa que já tem essa questão de sentir fome por conta da sensibilidade ao ácido málico, é interessante, sim, sozinha, né? Agregar uma fibra ou uma proteína, um iogurte, um leite. Então, é interessante. Show! Ó, temos mais 4 vasilhinhas aqui ainda, 4 frutas que a gente volta daqui a pouco para revelar o mistério, Tânia. Ai, que delícia de mesa e de dicas também. Tem muita gente ligadinha aqui, viu? No conteúdo, daqui a pouco vocês voltam, então. Excelente participação. Bom, a gente está recebendo recadinhos, né, de todo mundo aí, anotando os detalhes dos conteúdos aqui do Manhã Total. E a gente tem uma perguntinha agora para a Vasti e para a nutricionista que estão falando com a gente sobre as frutas que dão aquela forcinha no processo de emagrecimento. Tem uma pessoa aqui, não se identificou, daqui a pouquinho eu vejo o nome, ela está dizendo assim: como frutas no período da noite e me dizem para não fazer isso. A Vasti está com a Carolina, né? Como é que a gente fala sobre essa questão de quem está emagrecendo comer as frutas no período noturno aí, hein, Vasti e Carolina? Vamos saber? Aquela frutinha para acalmar a fome antes de dormir, pode ou não pode? Pode, sim. É uma excelente opção para fazer na ceia, logo após o jantar, não tem problema algum. Qualquer fruta, todas estão liberadas? Sim. Maravilha. Vamos seguir nossas marmitinhas aqui, então, na nossa dieta. Vamos abrir a próxima marmitinha. A gente já passou limão, banana, kiwi, maçã. E agora a gente chega na pera, que eu acho que é um parente aqui, né? São bem parecidas. Justamente. Ela também tem a questão do ácido málico que eu estava comentando da maçã. Então, algumas pessoas têm essa sensibilidade e sentem também vão sentir fome com ela. Sim, mas ela também é rica em fibras, é uma excelente opção para trazer mais saciedade para quem não tem essa questão. Para ser rica em fibras, a gente precisa consumir com a casca ou mesmo sem a casca? Sim. Porque se a gente consumir sem a casca, a gente consome só a polpa. Aí a gente teria que enriquecer ela com fibras. Com fibras. Então, de qualquer forma, o ideal é sempre a gente estar agregando fibra. Higieniza, lava direitinho e a casca. Que é uma dificuldade, a gente está falando aqui em dieta, mas é uma dificuldade com as crianças, né? Um hábito que a gente precisa estimular desde cedo para a gente não crescer cortando a casca das frutas, né? Desnecessariamente. Os hábitos são essenciais ao longo da vida. Então, desde criança, a gente está sempre crescendo e consumindo e aprendendo essas formas de consumir, é legal. Gente, essa maçã tá brilhando, tá? Aparentemente maravilhosa. Vamos abrir a próxima? O que a gente tem aqui? Os morangos. Sim, a gente tem aqui a opção das frutas vermelhas. Então, tanto os morangos como as outras opções também de frutas vermelhas têm esse mesmo intuito, que elas são ricas em antioxidantes e são legais também para a questão da saúde da mulher. Então, prevenção de câncer de mama é bem interessante. Que legal. E baixíssima caloria, tá igual limão. 100 gramas, 30 calorias também. Isso, e o índice glicêmico também dela é baixo. É baixo. Um suquinho. A gente está falando aqui do consumo de frutas. São as frutas assim, in natura? Sim. Ou um suquinho também vale? O ideal é sempre as frutas. A gente sempre dá preferências para as frutas, geralmente por conta dessa questão das fibras, por questão da mastigação. Então, a gente sempre está consumindo essas fibras, a gente vai agregar nutrientes, também vai ajudar na função intestinal, então vai ser todo um conjunto. Falando em emagrecimento, mastigar essas frutas e mastigar bem devagarzinho vai ajudar, né? A questão da saciedade também, porque quando a gente faz o suco, a gente quebra um pouco essas fibras. Então, não é interessante só o consumo de sucos, é intercalar. Maravilha. Próxima marmitinha, então, vamos abrir aqui. O mamão. Sim, essa é uma fruta que a gente pode consumir ela de forma inteira. A gente pode aproveitar ela de forma completa, então tanto a polpa como a casca e como a semente também. Sério? A gente pode comer a casca do mamão vivendo e aprendendo? A gente pode fazer em sucos, pode agregar em bolos, em receitas. Então a gente pode aí consumir ela e
salvar aí todas as partes, né? Eu já ouvi dizer que consumir um pouco das sementes também, junto com o mamão, é interessante também. Porque ela é rica em fibras, né? Então a gente pode fazer de petisco, a gente pode amassar, pode triturar e colocar no iogurte, em sucos. Então é bem interessante, uma fruta bem completa e ela auxilia também na parte do intestino, para quem tem constipação. Então é bem interessante. As sementes que a gente despreza muitas vezes são riquíssimas também, Sim, né? são riquíssimas. Então, às vezes, a gente agrega a fibra e descarta a semente pensando que ela não tem nenhum benefício, né? E que ela não tem essa função. Então, é bem interessante. Abrindo a última marmitinha, vamos descobrir qual a fruta que ajuda na nossa dieta. Ó, 3 com baixíssimas calorias aqui, então. Sim. Limão, morango e agora o melão. Sim, e o melão, a gente costuma até brincar que ele é uma fruta da mulher, porque ele ajuda também na parte de retenção hídrica. Então, ele é uma fruta que tem bastante água, então ajuda na hidratação, então ele é bem legal. Ajuda docinho, né? Porque o morango nem sempre é doce, o limão é sempre azedo, mas o doce que a gente gosta tanto no melão a gente encontra. Sim, então ele é bastante, ajuda bastante nessa questão da hidratação, então ele é bem legal, além de ser baixíssimo em caloria também. Agora, a gente colocou as calorias aqui e eu queria que você ajudasse a gente a entender. Quando a gente está falando em dieta, caloria é mesmo fundamental ou existe algo mais importante do que essa contagem de calorias? O conjunto é sempre importante, mas o que a gente deve pensar é que a gente tem que sempre manter o balanço energético negativo. Então, sempre gastar mais do que consome. Essa é uma regrinha básica para o emagrecimento e dessa forma que a gente consegue atingir o objetivo. Mas dentro da alimentação, a gente tem não só as calorias, mas a qualidade dos alimentos também. Pensar no índice glicêmico, pensar em todas essas estratégias. Eu costumo sempre falar que na alimentação a gente não tem regras, a gente tem condutas e estratégias. Então, essas dicas são estratégias que a gente consome, que a gente pode adotar no dia a dia. Agora, às vezes, já para manter esse equilíbrio, então, às vezes o erro não está no tanto que a gente consome, no tanto que a gente gasta, está precisando gastar mais, né? Sim, ser mais ativo. Justamente. Preocupar também com a questão da hidratação, com a questão do sono, isso tudo é um conjunto ali no emagrecimento. Falando em hidratação, aliada a todas essas frutas, como a gente sempre fala, Tânia, a água é fundamental, viu? É verdade, viu? Muito obrigada às duas. Que participação gostosa, literalmente muito gostosa no nosso Manhã Total.